Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma satisfação estarmos aqui novamente. Hoje, 11 de janeiro de 2025, são exatamente 8 horas da noite. E hoje trouxemos, pessoal, um assunto que consideramos assim muito importante. E estamos aí junto com os nossos outros confrades, que vocês vão ver daqui a pouquinho, nessa empreitada de esclarecimento sobre informações que acerca da doutrina espírita, ou mesmo da personalidade ou da vida de Allan Kardec, que se apresentam falsas, né? Sem nenhum embasamento, muitas das vezes autênticas fake news, né? Ou então oriundas de trabalhos cinematográficos que, por vezes, não têm um compromisso com a história como ela é ou como ela foi. É o caso, por exemplo, do filme, que inclusive eu até gostei bastante, não se trata aqui de jogar tudo na lata do lixo, né? Gostamos até bastante, muito bem produzida, mas esse último filme sobre Allan Kardec acabou veiculando uma informação completamente falsa. Que informação foi essa? Além de outras, mas essa que nós consideramos assim a mais grave, né? A de que Allan Kardec teria sido preso, né, em determinado momento. Então, só para aclarar aqui a nossa memória, né? Vamos dar uma olhadinha nesse filme. Vamos lá. Não, obviamente não todo, né? Mas vamos assistir aí o trailer deste filme. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Bruxas! Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Aí, pessoal, então, né, o trailer... Opa, deixa eu tirar aqui que entrou uma outra... uma outra... que já está um montão de lives aqui já separadas, né? Deixa eu até ver se... Perfeito, já recuperei aqui. Entrou uma continuação, né? Mas vamos lá. Bem, então, como vocês puderam ver aí, o trailer do filme, né, sobre Allan Kardec. Lembrando, pessoal, que os diretores desse filme foram muito claros, né, que não era um filme que não espelhava, que não era fiel à biografia de Allan Kardec.
tá? A gente tem que ver que a indústria cinematográfica, ela mais ou menos molda conforme o psicológico da plateia, né? Ela quer, né, os diretores, enfim, toda a produção quer que o filme atraia muita gente, né? Que as pessoas assistam o filme e indiquem para outras, tá? E para isso eles se utilizam de determinados recursos que, por vezes, né, como vocês bem sabem, acabam por distorcer, né, algumas histórias, até criar histórias com base na história real, tá? Só que tem o seguinte, nós acabamos verificando que muita gente tomou, né, essa cena do filme como se fosse real e, inclusive, passaram a divulgar essa informação como se fosse reflexo aí da realidade, isso tivesse realmente acontecido, né? Agora, o que a gente vai verificar hoje é que isso, obviamente, é algo algo que a gente possa esperar de pessoas leigas, de pessoas que talvez não conheçam tão bem o espiritismo, ou mesmo a história de Kardec, mas como a gente vai ver hoje, inclusive com base, né, em lives de outros companheiros nossos, né, outros confrades nossos, é que tem, infelizmente, né, divulgadores renomados por aí passando isso adiante. E o pior, em podcasts, né, que tem assim números muito elevados de inscritos e uma audiência também igualmente elevada. Com isso, o que acaba acontecendo? Né? Essa informação vai chegando aos ouvidos das pessoas e elas vão reproduzindo, porque, afinal de contas, não é mais um filme, é um divulgador espírita renomado afirmando tal coisa. Agora, né, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, inclusive daqui a pouquinho já vou compartilhar com vocês, mas o que acontece, né? Eu vou fazer aqui um breve comentário. A gente percebe claramente hoje em dia, né, que se instaurou na cabeça das pessoas que missionário bom é o missionário perseguido, né? É o missionário que foi incompreendido, é a pessoa que foi incompreendida, ou que muitas pessoas se levantaram porque discordaram dela, né? Então, dentro dessa história, dessa mentalidade reinante, possivelmente os diretores desse filme tiveram justamente esse pensamento. Não, vamos colocar Kardec aqui como um mártir, né? Alguém que foi colocado na prisão em função das suas ideias. E isso nunca aconteceu. E, aliás, pessoal, convenhamos, pega muito mal. Tá? Para os detratores do espiritismo pegarem essa informação e atrelar essa possível prisão, possível não, né, que não aconteceu, mas esse fato aí, muito entre aspas, e dizer que Kardec andou envolvido em algum crime, né, em alguma irregularidade, é um pulo, sem contar que se está fugindo à verdade. Né? A mentira nunca é o caminho, tá? Ela pode ser no mundo da ficção, tá? Então é por isso, pessoal, que a gente tem que ter muito cuidado. Os divulgadores, nós os espíritas, né? Os cidadãos que às vezes não são tão, como eu digo, né? Todos nós, na verdade, somos divulgadores espíritas, né? Independente se são um pouquinho mais conhecidos ou não, a gente tem que ter esse compromisso com a verdade sempre, justamente pensando nas consequências disso, né? Bem, então, vocês devem estar se perguntando, né? Muitos de vocês já conhecem, mas vocês sabem que a gente tem sempre internautas novos aqui no programa, né? Inclusive, o canal continua crescendo bastante, mesmo nesse início de ano, que é tão parado, né?
muita gente viajando, muita gente se desconecta realmente das redes sociais, mas o que acontece, né? Acontece que nossa preocupação é justamente colaborar no restabelecimento da verdade. Então, a gente foi buscar, tá? Então, deixa eu tirar até aqui esse... Não, já está até aqui, ótimo, já coloquei. Nós vamos buscar, então, esta informação a partir de uma fonte primária, isso que eu ia dizer, né? Eu ia dizer o seguinte, que muita gente acaba colhendo a informação de fontes secundárias, ou fontes até terciárias. Então, tem muita biografia por aí que, na verdade, né, até as pessoas são até muito respeitáveis, elas, por vezes, elas não têm nenhuma intenção de mentir. A questão é que elas, por vezes, criam fatos ou até alguns detalhes, né, sem que efetivamente aquilo tenha uma exatidão. Tá? E aí é que nós recorremos ao trabalho, né, principalmente do Carlos Sete Barros, né, também do Adair, né, Ribeiro, e também né, de todos os confrades aí que os auxiliam, né? Por quê, né, que a gente vai recorrer ao trabalho deles, mais especificamente no dia de hoje, né? A da Luciana Farias também, né? Os três trabalham juntos, é bom que se diga. Por quê? Porque eles tiveram acesso à fonte primária, a escritos de Kardec, ou então a documentos históricos. É muito diferente de alguém que apresenta algo como ocorrido sem apresentar nada, né? Então, essa é a diferença, né, do trabalho desses três, né, e tantos outros aí, que tem essa linha de pesquisa, ainda mais depois que surgiram, né, que foram encontrados uma série de documentos do próprio Allan Kardec, né, que eles resgataram lá na França e trouxeram para o Brasil e que, inclusive, está aí um material muito grande, muito farto, está sendo aos poucos traduzido e tornados públicos para a gente, né? Então, vamos lá, vamos assistir, então, ao exato momento onde Carlos Sete Barros, né, faz aí o comentário sobre essa questão da prisão de Allan Kardec, que, inclusive, tem até um fundo de verdade, como vocês vão ver, só que está bem diferente do que foi apresentado no filme e o que foi dito, que vocês vão ver daqui a pouco, sobre a respeito, né, sobre isso, através de um divulgador. Vamos lá. Kardec nunca foi preso, né? A história por trás do filme, Kardec, a história por trás do filme, que é um filme de 2019, a história por trás do nome, que é um filme de 2019, mostra equivocadamente, na janela do tempo, Kardec preso. Rivaio, sim, foi detido por 24 horas, antes de se tornar Kardec, se não me engano, foi em 1944, mas por uma razão diferente. Nós não sabemos exatamente qual foi o motivo, mas, analisando os regulamentos da Guarda Nacional de Paris, chegamos à conclusão que era alguma coisa burocrática menor, já que abandonar o posto antes da hora daria uma detenção de 48 horas, e Kardec foi detido apenas por um dia. Sobre uma hipotética hipoteca de 50 mil francos... Bem, aí ele começa, né, a falar sobre outro assunto, né? Então, vemos aí que ele foi bem claro, né? Que no ano de 1844, então, muitos anos antes, né, de surgir aí o Rivail se utilizando do pseudônimo de Allan Kardec, tendo contato com os fenômenos
e aí sistematizando a doutrina, Rivai, ou Rivail, né, na pronúncia brasileira, foi detido por 24 horas por questões ainda não esclarecidas, provavelmente de fundo aí burocrático, coisas da época, né? Nós temos que levar em consideração que aquela época foi uma época um pouco conturbada aí na França. A França nunca teve assim, né? Nunca foi um país com muita estabilidade política, né? Então, volta e meia surgiam conflitos, e aí qualquer pessoa que eles considerassem suspeita, eles chamavam, faziam uma averiguação, fica aí, né, à disposição da gente, e depois liberavam quando viam que realmente não tinha nada a ver. Levantavam lá as informações da pessoa, sabe-se lá como, né, porque não tinha computador, não tinha nada, né, mas fica aí, a gente vai ver, vai averiguar onde é que você mora. Aí lá a pessoa via, tá? E pronto, e liberava, né? E, enfim, mas não se sabe exatamente o porquê de ele ter sido aí detido por esse tempo, tá? Claro que se ele efetivamente tivesse cometido algum crime, ele não teria sido liberado, né, pessoal? Então, isso não tem nada a ver, né, com a figura de Allan Kardec, já à época em que ele estava trabalhando na sistematização, na organização da doutrina espírita. Então, uma baita aí imprecisão, né, cometida pelo filme, mas a gente sabe que aquilo ali é misturado a muita ficção, como nós acabamos de dizer. Então, vou tirar aqui, né? E agora vamos para... Deixa eu efetivamente tirar tudo aqui. Pronto. E agora vamos aqui apresentar para vocês e comentar junto com os nossos amigos uma live muito interessante feita lá no canal do Eric, que foi transmitido também por outros canais, né? Porque cada um deles ali tem um canal. São figuras já bem conhecidas nossas, né? Vocês vão ver aí. Pelo menos ali 3 deles já tiveram lá no Polêmica Espírita, né? Nós temos um programa que nós compartilhamos aí com o Eric, né? Que é o estudo do Céu e Inferno. E vamos começar ali com o Michel Macedo, né? Que também tem um canal, esteve lá no Polêmica Espírita, inclusive vamos convidá-lo novamente, né, para participar, e vamos ver o que eles estão falando sobre essa questão de Kardec ter sido preso. Só que eles vão além, né? Eles vão comentar sobre a participação do Haroldo Dutra, né, num podcast de grande audiência, onde ele, infelizmente, comete esse deslize, né, de comentar, de informar, né, de mal informar de que Kardec teria sido preso, né? Então, vamos lá, vamos ver o que o Michel Macedo vai dizer para a gente inicialmente. E depois que ele coloca que depois se descobriu que o coordenador era São Luís, isso também não é verdade. Bem, então ele começa comentando sobre uma outra coisa, né? Uma série de imprecisões. Aliás, essa não foi a única imprecisão cometida aí pelo Haroldo Dutra naquele podcast, que foi o canal Inteligência Limitada. Talvez ele tenha confundido por São Luís ser o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas o chamado coordenador de Kardec, o guia espiritual de Kardec, era o espírito de verdade, Jesus. Olha, uma coisa dessa magnitude, ele não sabe disso? E depois, ele disse... Eu gostei de um comentário que passou aqui, eu vou até voltar, olha só. Não posso deixar uma coisa dessa, olha só que interessante. Início, antes de lançar o Livro dos Espíritos, esse espírito... o Zéfiro falou para ele, isso é uma lenda que veio com Canuto Abreu. Mas há outras versões para a questão do nome do pseudônimo. Então, essa é uma das possibilidades. Mas como a gente falou, como disse o Eric,
ele é considerado um dos maiores do movimento espírita e ele não sabe disso. E depois que ele coloca que depois se descobriu que o coordenador era São Luís, isso também não é verdade. Talvez ele tenha confundido por São Luís ser o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas o chamado coordenador de Kardec, o guia espiritual de Kardec, era o espírito de verdade, Jesus. Olha, uma coisa dessa magnitude, ele não sabe disso? O Eduardo Marinho, que inclusive até tem contato com ele aqui tem no WhatsApp, né? Haroldo só estudou A Caminho da Luz. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Vamos lá. E depois, ele disse que Kardec foi preso. Olha lá. Por causa do espiritismo, como uma reação da igreja. Isso não é verdade. Exatamente, né? Essa velha história, né? Essa velha mania, né? De exagerar em relação aos feitos ou maus feitos da Igreja Católica, né? Isso virou uma histeria, né? Não que isso não, algumas coisas realmente ruins não tivessem acontecido, mas se começa a imputar coisas que a Igreja não fez, né? Então, novamente, uma inexatidão, uma mentira, realmente. Olha, isso não é uma coisa que a gente diz sem querer. Isso não é verdade. Aliás, isso está no filme, né? É por isso que, como disse o Eric, parece que ele só viu o filme, ele não estudou. Realmente, pessoal, eles estão, assim, com muita razão, né? Você falar de Kardec num programa desse, baseado em filme, é complicado, né? É muito complicado. Então, isso é um reflexo, a gente vê, né, nas próprias lideranças do movimento, um reflexo da pouca importância que essas pessoas dão realmente a Allan Kardec, aos livros da codificação. Essas pessoas, elas perdem tanto tempo em outras obras que às vezes não tem nada a ver com o propósito do espiritismo, que elas se afastam da base e acabam até esquecendo, né? Quando vem um filme desse, acabam até absorvendo aquilo como sendo verdade, porque estão distraídas com outras obras, né? Então, é complicado. Vamos lá. Kardec não foi preso por causa do espiritismo. O que há, isso está na obra do Carlos Sete, né, no Espírito sob Investigação. Aliás, pessoal, né, uma obra bastante interessante, né, Espírito sob Investigação, do Carlos Sete Barros. Que Kardec, no período de Revival, teria sido detido por não se apresentar, porque ele teve um contexto militar que Kardec viveu. Ele teria ficado detido uma noite porque parece que ele não se apresentou e era para ser... Então, exatamente. Tem esse detalhe que eu acabei não comentando, né? Que Kardec serviu, né? Kardec prestou serviço militar, né? Então, ele era bem jovem, então parece aí que houve alguma dúvida em relação à apresentação dele, né? E aí ele ficou lá detido, talvez por uma punição disciplinar, né? Então, está mais esclarecido aí. Apresentar enquanto militar, num chamado lá. Não porque ele praticou um crime, ou porque, como diz o Haroldo, foi por causa da igreja, por causa do espiritismo. Muito antes de surgir fenômeno espírita, há essa história. E ele coloca, assim, uma coisa dessa magnitude, né? Então, aqui de novo, tratar de Kardec, ele comete erros grosseiros. Bem, antes de continuarmos aqui, deixa eu dar boa noite, né, a vocês aqui. Inicialmente a Dani Vitor Santos, desejando boa noite a todos, maravilha. Marcos Vital, mesma coisa. Fernanda Linhares, ela que fala de Florianópolis. Nosso querido Rodrigo Morrara. Deixa eu ver quem mais aqui. Marcos Vital dizendo, inclusive, já aqui, né? Eu achei esse filme bastante deturpado. Realmente, não dá para levar o filme como um reflexo
né, assim, completo do que aconteceu, né, como uma demonstração baseada nos fatos, né. O João Pedro gostou do filme, né, esse filme é lindíssimo, realmente, né, tem todo um apelo ali emocional, né, que filme deve ter mesmo, né, é o expediente que eles se utilizam para que as pessoas, né, sugiram umas para as outras. Quem está conosco também aqui é o Carlos Guilherme Rodrigues, sempre aqui presente, bastante atuante também nos comentários. Fernando Linhares dizendo o seguinte, realmente o filme foi muito bem produzido, figurinos e atores maravilhosos, só que o diretor resolveu sair do contexto. Exatamente isso, né? Deixa eu ver aqui. João Pedro, é que nem o filme Amadeus, que trata a vida de Mozart. O filme é lindíssimo, só que muita coisa inventada que muitos acham que é real. Exatamente, né? É a licença poética, perfeito. Né? Então, o filme, eu até retiro do filme grande parte da responsabilidade, tá? Porque o filme não é feito por uma instituição espírita, não é nada disso, eles não têm compromisso com o espiritismo. Agora, o que eles estão falando aí, muito acertadamente, é realmente algo que a gente não tem como, né, passar pano. Um divulgador dessa magnitude, né, cometendo essas inexatidões, né, informações básicas, realmente é lamentável. Prestar um desserviço à doutrina, no caso, na opinião aqui do Marcos Vital. Quem está conosco também aqui é a Shirley de Siqueira, falando de Poços de Caldas, em Minas Gerais. João Pedro falando, nosso amigo Fausto Kardec acha e diz que esses mitos do filme são reais. Comentamos sobre isso, inclusive, já. Né? Ele é outro, né, que, obviamente, muito mal intencionado, pegou essa parte do filme, né, e começou a dizer por aí que isso realmente teria acontecido. Afinal de contas, ele se diz Allan Kardec reencarnado. É o Allan Kardec que não sabe da própria vida anterior, né? Meu Deus do céu. É por aí que a gente pega esses charlatães, né? Esses verdadeiros aí vigaristas, né? Aproveitadores da fé alheia. Quem está conosco também é o Maicon Bonfatti, desejando boa noite a todos. Excelente. Fernando Linhares, lembrando aqui, justamente o trio, né? Luciana Farias, nossa querida, Carlos Sete e Adair Ribeiro, né? Luciana Farias, estivemos com ela e com a Adair recentemente, lá em Juiz de Fora, né? E o Carlos Sete não pôde ir por um probleminha, eu acho que estava com um neném novinho, né? Ou também eu acho que estava com Covid, alguma coisa assim, e não pôde ir, mas foi muito bom. Como sempre, quando essas reuniões acontecem, são realmente muito boas. Pessoal, nota 10. Tá? Posso garantir para vocês. Neride Fernandes de Souza dizendo, Carlos Sete, no livro deixa entender que pode ser por não ter comunicado a troca de endereço para o batalhão que tinha servido. Perfeito. Interessante, a questão, né, que eu até cheguei a comentar, de averiguação de endereço, né? Deixa eu ir lá ver, né? Pode ser que tenha tido essa averiguação também, né? Isso aí. Carlos Guilherme Rodrigues, no século XIX, a França passou por 6 ou 7 regimes políticos diferentes, né? Sempre, né, uma vida política muito conturbada. Marcos Vital concordando, deslize mesmo do representante da FEB. A FEB nunca teve apreço para Allan Kardec, né? É uma coisa... Eles só utilizam Allan Kardec quando lhes interessa, né? É para apenas colocar na fachada. Eles adoram tudo e todos, mas quando se trata de Allan Kardec, eles fazem um esforço danado e isso realmente soa super falso, né? O compromisso deles é com obra mediúnica, é com Rustem, é apoios com médios sensacionalistas, falsos médios. Nisso, quando se toca nisso, eles fogem do diabo, fogem como o diabo foge da cruz. É impressionante a total irresponsabilidade dessa instituição com a causa espírita. E isso no passado, e a gente está verificando no presente também. De mim jamais terão qualquer apoio, a não ser que mudem de postura, né? Mas enquanto eu viver, FEB para mim, ainda mais depois dos últimos acontecimentos, realmente tem o meu desprezo
total e irrestrito. Michael Bonfatti, Arthur, referente ao filme como crítico, eu achei que fizeram Kardec com medo. Exato, concordo. Indeciso, e Kardec era um homem que não tinha medo de defender a nossa doutrina. Kardec era sério, rígido, mas um bom espírito, sem dúvida. Era um homem também sensível, sem ser fraco. As pessoas confundem muito, né, alguém de bom coração com pusilânime, né? Pusilânime. São coisas completamente diferentes. Eu que sinto vergonha, disse a Shirley. Fernando Linhares, Haroldo perdeu uma grande oportunidade de elucidar o que é o espiritismo. Foi tão bizarro que ele fez uma comparação absurda de uma situação que ele comentou com o filme O Estranho. Exato. Exatamente. Eles, inclusive, comentam, né? Eu vou colocar depois o link, tá, pessoal? Dessa live para quem não viu, né? E também da outra live do Carlos Sete. Assim que terminar, eu já pego o link e já coloco na descrição ali do vídeo, né? Dani Vitor Santos, o negócio é ler as obras dos livros, diz a Dani ali. Kerim Realute, boa noite, cheguei agora. Que isso, Kardec foi preso? Que história é essa? Shirley, Haroldo se deixou levar pela vaidade, está fora dos princípios da doutrina espírita, opinião ali da Shirley. Kane, concordo com você, Fernando, o Haroldo ainda está preso ao catolicismo do qual fazia parte. Opinião do Kane também. Por enquanto, está podendo dar opinião, né? Vamos ver se eles não seguem os maus exemplos que andam por aí, né? De levar tudo para a justiça. Analisando, Haroldo já cometeu tantos absurdos que está passando dos limites. Opinião também da Shirley. Marco Digital, a prisão ocorreu não com Kardec, mas com Gaetan Lemarie. Exatamente. Gaetan Lemarie foi preso realmente, né? E o Carlos Guilherme falando aqui, a gente já vai voltar para o vídeo. Em 1844, ele foi apreendido por 24 horas. Uma história diferente do que está no filme sobre Kardec. Isso aí. Bem, então vamos lá, vamos voltar então aqui ao nosso vídeo. Vamos lá. Não, e outra coisa, né? Além dele ter falado que Kardec foi preso, o que é um absurdo histórico, parece que ele realmente só viu o filme, ele nem leu nenhuma biografia, né? Ou seja, é grotesco falar isso. Além dele não saber, obviamente, a gente não espera nada do que o Haroldo vai saber, algo tão específico, que o pseudônimo não é... o Henry Sost coloca essa origem do pseudônimo, tem outras origens possíveis. Ele ainda fala de Kardec como um mero codificador. Ele fala ali, não, nem fui eu que escrevi isso. Ele fala de Kardec como se fosse nada, né? Ou seja, é uma completa ignorância. Ele não leu o capítulo 1 da Gênese, que fala que é a revelação que vem dos espíritos, mas também cabe à elaboração dos homens. No caso, Kardec. Kardec comentou, Kardec usou a razão, né? O controle universal era a razão de Kardec colocada ali e depois a universalidade do ensino. Ou seja... Exatamente, né? O Eric comentando muito bem ali, né? O completo desapreço dessas pessoas pela figura de Allan Kardec. Realmente fica patente isso. Claro que eles vão negar até a morte, né? Agora, na hora de, né, estender o tapete para figuras aí inomináveis do movimento espírita que enganam pessoas, aí eles estão sempre muito cordiais, muito abertos. Agora, para falar de Kardec, fala de qualquer maneira, diz que Kardec foi preso, que Kardec foi um mero secretário dos espíritos. Então, pessoal, são nesses detalhes que a gente começa a ver onde é que está o coração dessas pessoas, né? Que não é, certamente, um coração muito espírita, não, né? Gostam muito dos holofotes, e quem está nos holofotes? Quer dizer, eles só dão atenção para as estrelas, né, para aqueles que têm muitos seguidores, aquela coisa toda, aí eles estendem o tapete. E, né, como Kardec não vende muito, então eles preferem ficar do outro lado, que vai vender muito livro, que vai atrair muita gente, aquela coisa toda. Continuando, vamos lá. Ele não entende o processo como foi, ele não entende o papel de Kardec. Kardec não foi o secretário, né? Então isso mostra uma ignorância extraordinária do Haroldo, né? Ou seja, ele não leu, ele viu um filme e achou que o filme era uma biografia. Olha o nível do cara, né?
realmente é muito melhor sendo coach quântico do que falando do espiritismo, né? E o Eric tá completo de razão. E outra, né, pessoal? A gente tem que parar com essa história de misturar a vida profissional da pessoa com conhecimento de espiritismo. Tá? Não estou falando apenas do caso dele, estou falando em qualquer caso. Tá? Alguém pode ser um fenômeno em alguma matéria, alguma profissão, algum tipo de conhecimento, mas isso não o fará uma autoridade do espiritismo, não o fará necessariamente um conhecedor do espiritismo, né? Então, uma coisa muito chata quando a pessoa vê, não, ele é muito bom porque ele é isso, ele é aquilo, falando da profissão da pessoa. Ok, é ótimo que ele seja um bom profissional, a gente não quer que ninguém, né, se descuide dessa área, não, mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vai entender, né, de doutrina espírita, ou até mesmo de história do espiritismo. E esse pensamento de Kardec sendo um coadjuvante é um pensamento dominante no movimento espírita. Quando você fala assim, a doutrina de Kardec, não, a doutrina dos espíritos, tá, ótimo, mas tem alguém que organizou e trabalhou muito, usou toda a sua inteligência na aplicação, né, desses princípios, né? Ele discordou dos espíritos, ele dialogou, né, ele escreveu, né, ele teve uma participação assim gigantesca na produção da doutrina espírita, né? Então, atribuir a ele um mero autor ali, porque, não, é porque tem que pôr o nome de alguém, então eu vou pôr o meu lá, porque por questões legais tem que ter. Não é bem isso. A gente sabe o papel, assim, grandioso do Kardec na elaboração das suas obras, né, da construção da doutrina espírita. Exato, né? Allan Kardec, isso é um fato, né? Não é porque a gente idolatra. Ele foi um verdadeiro gigante. Inclusive, os próprios espíritos superiores, em diversas oportunidades, se rendiam aos comentários e à própria inteligência enfim, a presença de espírito de Allan Kardec. Eles mesmos reverenciavam Allan Kardec. Né? Então, não se trata de nenhuma idolatria, nada disso. Hoje se tem muito claramente que possivelmente, acho que 99% de certeza, que Kardec já pertencia àquela altura a espíritos de segunda ordem. Então não era qualquer um, né? E o legado dele demonstra isso muito claramente. E essa questão também, concordo aí sobre Kardec preso, está se baseando naquele filme, onde o diretor daquele filme, ele disse que aquele filme não era uma biografia de Kardec. Isso aí. Assisti uma entrevista dele, perguntaram, é uma biografia? Ele falou, não é uma biografia. E, de fato, né, a gente vê ali um Kardec covarde, um Kardec estranho, você não vê né, uma personalidade de uma inteligência, de uma lucidez, né, como lendo as obras, e como o próprio Haroldo, em momento algum, ele não faz referência, por exemplo, às revistas espíritas, que deveria, porque a revista espírita, quem lê a revista espírita vai ter uma compreensão do que, de fato, é o espiritismo, e aqui tudo foi falado. Exatamente, né? Perceba que ele é tão alinhado com o pensamento febiano em tudo, que até esse desapreço também pela revista espírita ele apresenta. A FEB, assim, nunca teve apreço pela revista espírita, né? Tanto é que a revista espírita, se eu não me engano, foi primeiro publicada em português, editada em português, pela editora Edicel, depois, assim, de muito tempo que houve alguma mudança lá, mas, assim, depois de muito tempo, realmente, que a FEB foi começar a falar sobre a revista espírita e tudo mais, né? Então, por quê? Porque a revista espírita, ela tem ali uma série de desenvolvimentos da doutrina
que vão colidir com o Rustem, vão colidir com esse catolicismo enrustido, né? Esse espiritismo religioso, demasiado religioso, que eles querem incutir na mentalidade das pessoas, né? Então, o conhecimento da Revista Espírita faz cair por terra toda essa imagem distorcida que eles ajudaram a criar e que está aí até hoje, né? Das evocações, dos fenômenos de modo geral, do Kardec dialogando, né? Nós vamos ver ali o Kardec participativo de forma assim grandiosa. José, não sei se você já está mais ou menos pronto para falar, passo para você. José Paniagua, também estive com ele algumas vezes, ele até fez uma visita aqui ao Rio de Janeiro, estivemos juntos, pessoa sensacional, um rapaz assim que tem um futuro brilhante como divulgador, ele já é um ótimo divulgador, né? Mas por ser jovem tem ainda toda uma estrada pela frente, e muito lúcido, né? Professor de filosofia, então um preparo muito grande também. Eu acho que a voz está difícil aqui, mas eu só ia comentar essa questão do Kardec secretário dos espíritos, né? Que é uma crença muito comum no movimento espírita, que Kardec só codificou, só reuniu textos que vieram prontos dos espíritos, e ele pegou, reuniu e publicou. É o codificador, que é um erro muito grave, né? Isso reduz completamente a atuação de Kardec, a importância que ele teve na elaboração da doutrina, na experimentação, observar os fenômenos, reunir os fenômenos, deduzir as conclusões, investigar, questionar, voltar atrás, continuar. Ou seja, produzir uma teoria científica enquanto investigador, enquanto homem de ciência. É isso que Kardec fez. Ele não só recebeu passivamente os textos dos espíritos e publicou, porque por uma questão legal tinha que pôr o nome. Isso é uma redução muito grande, muito grosseira do papel de Kardec, né? Mas o Haroldo está seguindo o pensamento do Emmanuel e André Luiz. Exatamente. Que o que eles fazem é reduzir Kardec, né? Houve uma tentativa muito grande de diminuir, esconder Kardec o tempo todo por esses espíritos. Então a gente... haja vista até, pessoal, eu sei que às vezes quantidade não quer dizer muita coisa, mas as menções a Allan Kardec nesses livros, né, não são à toa, né? Assim, o número reduzido de menções a Allan Kardec nessas obras não é à toa, tá? Tem uma questão aí que eu mesmo, às vezes, me ponho em dúvida, se às vezes é um exagero, mas a gente vê claramente que tentam diluir a figura de Allan Kardec de uma maneira, diluir o seu ensinamento, diminuir a sua importância. Isso ocorre de uma maneira muito sutil, que só aos poucos a gente vai se apercebendo. Sabe muito bem que o Haroldo ele é completamente adepto desses espíritos, já vimos muitas palestras do Haroldo enaltecendo esses espíritos. O que é muito curioso, porque nessa live ele não fala. E é muito curioso isso. Até a gente vai chegar na parte do mundo espiritual, que o Vilela pergunta, mas como é que é o mundo espiritual? Tem nosso lar? Ele não entra. Não sei por quê. Será que é porque a Marvel é mais popular do que o André Luiz? Aí ele cita o Doutor Estranho, né? E aí... Michel Macedo fica para morrer ali. As pessoas sabem que é uma ficção e aí gostam. Será que é porque ele pensou, bom, o nosso lar tem coisas ridículas demais para eu botar meu nome nisso? Deixa para eu falar disso no movimento espírita, não vou falar aqui. Porque no movimento espírita já tem aderência, por ridículo que seja o livro, já tem aderência. Aí eu posso. Mas aqui é o público maior, a pessoa abre no Google o livro, vê o PDF lá rapidinho durante a live, aí fala, dardo magnético, que negócio é esse? Coisa ridícula. Então, talvez seja uma estratégia dele não ter
não ter citado, né? O Michel Macedo vai lá procurar dado magnético. Mas, enfim, essa questão do papel de Kardec realmente é lamentável. É só rindo para descontrair, pessoal, porque realmente é complicado. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa. Acho que vamos pegar um pouco as questões. Pronto. Então tá aí, né? Os comentários, os 4 comentaram muito bem, né? Acerca aí da questão. E vamos lá, vamos ver os comentários aqui de vocês para a gente, então, já encerrando. Já estamos em 46 minutos. Deixa eu ver aqui. Depois aqui do comentário sobre Gaetan Lemarri, né? Tem a Dani aqui. Vou ler o comentário de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Fernanda Linhares, né, recomeçando aqui. O dia que o Cosme Márcio for a esse podcast será um estouro. Colocará ele no chinelo, com certeza. É uma diferença gritante, né? Compromisso de um com o espiritismo, do Cosme com o espiritismo é completo, né? Kenny Mihalucci, Marcos, obrigado, bem lembrado. Diz Gaetan Lemarri, dizem que Gaetan Lemarri passou 2 anos preso e logo foi solto, igual Rustem. Felizmente, foi daí para pior. Rustem não chegou a ser preso, não. E o Lemarri, eu acho que não ficou tanto tempo também, não. Michael Bonfatti, eu vejo que por falta de conhecimento, acredito que o espírita tem que falar manso como Chico Xavier, isso mesmo. Mas isso não quer dizer nada para nós, é sermos lógicos. Falar manso pode enganar muitos, não é garantia. Concordo plenamente, Michael. E volta e meia, né? Nós comentamos isso aqui. Inclusive, é uma postura que, da parte de alguns, a gente sabe que é o jeito mesmo da pessoa, mas por parte de outros é apenas uma estratégia, né, para passar uma mansuetude, uma bondade que, por vezes, né, não está ali, né, é apenas uma máscara. Palestrante agora virou atração, as atrações, né, e entradas triunfais, né, põe a cortina, aí abre a cortina, fulano de tal, Quer dizer, virou uma palhaçada, um circo, o que estão alguns fazendo com o espiritismo. Não vou generalizar, porque toda generalização a gente pode cometer injustiças. Mas o que a gente anda vendo por aí muito recentemente é isso, sem contar o apoio a falsos médiuns, né? Dani Vitor Santos, tentei contato com a FEB sobre situações de charlatanismo e que precisava, sim, de um parecer deles. Eles nem sequer se importaram. E, pasmem, estão lá fazendo acordinho, né, com certas pessoas, tal. Né? Não posso aqui falar. É o país, é a República das Bananas, a gente não pode falar. Pois é, Fernanda, são as estrelas do movimento espírita. Milhares de livros para os seguidores dessa, né, pessoa. Umas coisas absurdas que a FEB vem fazendo. Realmente, Dani, tá terrível. E ainda complementa, é óbvio que apoiam falsos médios. A FEB acabou. É só fachada. Opinião aqui da Dani. Ken Relucci, a impressão que tenho é que Gaetan e Rustem foram percursores desse universalismo louco. Fizeram parte, tá? Tem uma participação, sim. Cheio de misticismo. Hoje a teosofia, tantos outros como Pedroca, é uma lástima. Tem a ver, sim. Tem um pouco a ver, sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. O Michael Bonfatti. Lembrando que os próprios espíritos que se dirigiam a Kardec como mestre, isso mesmo. Até os espíritos sabiam que Kardec não era qualquer um. Perfeito, exatamente. Está muito claro. Não é coisa da nossa cabeça, né? Kane dizendo, verdade, Fernando, virou moda, palestrante de circo, a doutrina é desacreditada, exatamente. Como eu digo, né, são interesses personalistas, são pessoas que querem verdadeiramente os holofotes, querem que seus trabalhos cresçam, querem que a popularidade deles aumentem,
para eles poderem depois mostrar, viram, esta é a minha casa, como está grande, quanta caridade eu já fiz, quantas bolsas eu distribuí. Quer dizer, é uma maneira de você, né, demonstrar uma virtude, uma demonstração de que você é uma pessoa virtuosa, né? Mais ou menos como eu já fiz a comparação, como ocorre com os políticos. Eles querem aparecer demais, para depois, né, todos serem muito bem conhecidos, fazem lá a sua distribuição de sopas, de mantimentos, etc., para depois colher os louros e os frutos disso tudo, né? Pablo Ribeiro, gente, Haroldo Dutra é Chico Xavier puro, não estudou quase nada de Allan Kardec. Exatamente, é o símbolo do chiquismo, né? Que é diferente do Chico Xavier. Quando a gente fala chiquismo, a gente não está querendo atacar o Chico Xavier, a gente está querendo mostrar, né, que essas pessoas têm uma idolatria pela figura de Chico Xavier e acham que o espiritismo tem que girar em torno do Chico Xavier. Não, tá? Por melhor que ele seja, né, ele nunca poderá ser a figura central do espiritismo. Não, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas não tem como, tá? Isso não desmerece. Aliás, Chico Xavier nunca teve essa postura. Quem tem são os chiquistas. O Chico Xavier nunca teve, tá? Os livros prediletos desse povo são Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho e A Caminho da Luz. Exatamente. Ainda para esse ano, eu prometo ainda a gente descortinar aí esse livro A Caminho da Luz. E também, quem sabe, Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho. Para eles, o que interessa é o anjo Ismael, grande anjo, né? Bem, aqui o Gabriel nos questionando, tranquilo. Por que Emmanuel reduz Kardec? Onde isso? Gabriel, isso eu sei que isso não é de fácil percepção, tá? Só que Emmanuel tem uma série de ensinos contrários ao que nós encontramos na doutrina espírita. Eu vou assim só te lembrar de um, né, que é a questão da evocação. Tá? Emmanuel se coloca completamente contrário à evocação, enquanto no Espiritismo, por exemplo, só para exemplificar, né, para a gente não estender muito aqui, o Livro dos Médiuns, o outro nome, né, o subtítulo do Livro dos Médiuns é Guia dos Evocadores. Então, você vê, né, o Livro dos Médiuns tem como nome ser um guia dos evocadores, e Emmanuel é contra a evocação. Tá? Isso é só, né, apenas um sinal de que Emmanuel tem ideias próprias e que nem sempre são ideias, né, que o Espiritismo defende. Sem contar que as menções a Allan Kardec são assim muito pequenas. Tá? Vou te dar um outro exemplo. Tem o livro Paulo Estevão do Emmanuel, certo? Pois é. Não sei se é do seu conhecimento, bem possível que seja, que Erasto foi discípulo de Paulo. Tá? E no livro Paulo Estevão, que se propõe a contar a vida de Paulo, né, o nome de Erasto sequer é mencionado. E aí eu quero te informar que Erasto foi um dos espíritos que mais combateu o rustanguismo. E o Emmanuel defende o rustanguismo. Tanto é que eu já mostrei aqui no canal, ele prefaciando a obra intitulada Vida de Jesus. Tá? Vida de Jesus é uma obra rustanguista, tá? Não é porque eu acho, não, é uma obra que já se diz rustanguista, tá? E foi prefaciada por Emmanuel. Então, Emmanuel não é alinhado ao Espiritismo, tá? Bem, então vamos lá, mas eu respeito a sua opinião e tudo mais, mas quando nós falamos certas coisas aqui é porque tem razão de ser, eu posso garantir isso para você. Carlos Guilherme Rodrigues, é caminho do fundo do poço da racionalidade. Rustem para eles é um missionário, apóstolo do Espiritismo. Senhor, estou passando mal aqui.
Sou kardecista e acompanho esses caras aqui em Minas Gerais. O Paulo Ribeiro falando. Falo seguramente. Ele cita o Kardec apenas para iniciar uma palestra e depois deturpam seus ensinos com Emmanuel e André Luiz. Sim, Gabriel, concordo. Não exaltar a todo instante não significa diminuir. Concordo com você, tá? Mas é mais ou menos por aí que eu estou te passando, tá? Depois você procura esse livro, Vida de Jesus, tá? É uma obra declaradamente rustenista, tá? Eu estou pesquisando aqui porque eu esqueci do nome do autor. Ah, tá, do Antônio Lima, tá? É um livro antigo, tá? Que tem um prefácio de Emmanuel tecendo louvas e mais louvas ao rustenismo e dizendo o seguinte, que quem não concorda com os postulados de Rustem é porque ainda não... Eu vou falar com outras palavras, tá? Não evoluiu o suficiente para compreender, né? Lembrando que um dos postulados, né, os principais postulados de Rustem, nessa obra claramente mistificatória, são que Jesus não teve um corpo carnal, que tudo aquilo foi uma teatralização, uma dramatização, e que nós poderíamos retroagir, né, na escala evolutiva, reencarnando como lesmas, tá? A qual eles chamam de criptógamos carnudos. Já tá bom para você? Para mim já tá bom, mas pode ser que para você ainda não esteja. Mas deixa você aí a pesquisa. Só para citar exemplo, Gabriel, Emmanuel é contra as evocações. Ah, sim, a Fernanda basicamente até falou, até antes de mim, né? Contrariando o pensamento espírita. Kenny Mihalucci, o único Ismael que eu conheço, Sheila, foi o ex-namorado da minha irmã. Ai, vamos lá, vamos avançar aqui. Michel e suas atuações épicas também, quase desencarnou na live. Deixa eu ver aqui. Eu estou pulando alguns comentários para a gente não desenvolver muito essa questão, né? Não é o nosso objetivo aqui. Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também aqui é a Régia Araruna. Régia Araruna. Maravilha, Régia. Seja muito bem-vinda. Se puder, assistam outros vídeos aqui do canal para você conhecer aí a nossa linha aí de trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. O Gabriel aqui já está esperto em relação a esse assunto. Ó. No caso do Haroldo, o que eu não entendo é porque ele não fala mais do espiritismo. Pegou toda a influência que tinha e conversou para ganhar dinheiro. Aí a opinião do Gabriel, aí uma crítica que ele faz ao Haroldo, né? Fernando, Emmanuel era um espírito pseudo-sábio. Eu vou no Chico, uma presa fácil de controlar. Tem gente que chega a pensar isso, eu já tomo cuidado em relação a isso daí, tá? Eu não sei o que acontece, tá? Porque eu, por vezes, pego livros do mesmo autor espiritual, Emmanuel, e são linguagens, às vezes, muito diferentes, tá? Eu já percebi isso. Você pega, por exemplo, o livro se chama Emmanuel, e você pega, sei lá, o Consolador, ou pega o próprio Caminho da Luz, parecem espíritos diferentes às vezes, tá? Então, eu não sou capaz de dizer o que efetivamente aconteceu ali, mas muita gente acha que seria até um obsessor de Allan Kardec, de Chico Xavier, né? Mas eu não chego a dizer tanto, tá? Tem muitas coisas boas em Emmanuel, sim. Ele consegue acertar magnificamente algumas coisas, mas errar flagrosamente em outras. Então, isso confunde muito a gente, tá? Mas vamos lá. O assunto não é Emmanuel, a gente deixa para um outro momento, né? Parece que esse anjo está ausente, diz nosso querido Matheus Oliveira, que está aqui também conosco. Deixa eu ver aqui, o Michael Bonfatti. Emmanuel ameaçou o Chico Xavier se ele não psicografasse. Espírito bom não faz isso, isso é verdade.
O Espírito Verdade nunca ameaçou Kardec, disse que se ele não aceitasse a missão, outros fariam, mas o tratamento é diferente. Exatamente. Né? O Gabriel tem uma coisa interessante aqui, né? Mas o próprio Kardec não disse que modificar-se-ia sobre esse ponto. Mas tem que demonstrar, né, Gabriel? Não é modificar porque alguém veio com uma teoria maluca. Há modificações ou progresso dentro do espiritismo tem que ser com bases sólidas. E não é porque uma pessoa falou ou um grupo de pessoas achou que o espiritismo vai se modificar. Não é tão fácil assim, não. Por exemplo, as ciências elas estão também abertas ao avanço. Mas se eu chegar lá na academia de químicos e falar uma besteira lá, a química vai mudar por causa disso? Não. Tá? Tem que ter prova daquilo. Né? Tem que demonstrar que aquilo é verdade. Tá? Então, não é qualquer coisinha aí que vai fazer o espiritismo se modificar, não. Muito menos também qualquer espírito que vai ter toda essa envergadura para propor qualquer modificação. Né? Deixa eu ver aqui, estamos chegando ao finalzinho, né, Lídia, dizendo o seguinte: se a obra de Chico, pretensamente doutrinária, passasse pelo controle universal do ensino dos espíritos, sequer teria sido publicada. Exatamente. Houve um descuido muito grande naquela época, onde eles se impressionaram muito com a faculdade mediúnica de Chico Xavier, e aí confundiram potencial mediúnico com correção doutrinária. Né? E tudo que vinha através dele foi publicado sem passar por nenhum crivo. E sendo que a FEB, né, que foi a primeira, né, a publicar, era toda eivada, né, de indivíduos rustenistas, que, aliás, adoraram aquilo tudo porque, né, muita coisa batia. Questão da alma gêmea, exatamente, Emmanuel defende a alma gêmea, enquanto no espiritismo, não. André Lima, traduzi via Google uma publicação, acho que de 1852, do jornal L'Univers. Havia uma mensagem dos espíritos, trazida pelo movimento espiritualista dos Estados Unidos, onde os espíritos orientavam que os espiritualistas comparem suas mensagens para ter maior controle. Ó, até antes de Kardec havia isso, né? Para ter maior controle e confiabilidade dos seus conteúdos. O que vocês pensam sobre isso? Teria Kardec sido orientado pelos espíritos sobre o método? É porque é o certo, né? É porque é o certo a se fazer, né? É porque os espíritos são de diferentes ordens, né? Todos perfectíveis, mas eles já, antes de Kardec, verificaram que os espíritos não são todos da mesma ordem, não são todos superiores, né? Então, é possível que Kardec tenha chegado à mesma conclusão e sustentado essa questão do controle, né, baseado nesse fato, né? Bem possível que isso tenha acontecido. Deixa eu ver aqui, do Paulo Estevão, Manuel tira da cartola que Paulo era apaixonado pela irmã de Estevão. Será que isso é spoiler? Mateus Oliveira, a vida de Jesus. As pessoas precisam saber que Jesus não se misturou à lama da carne. Eles dizem isso lá. Emmanuel fala dele no prefácio. Exatamente. Chile Siqueira, Jesus, o Espírito puro, jamais se misturaria à lama da carne, as coisas materiais. Esse é o sentido. Não é bem isso, não, que eles querem dizer, Chile. Eles defendem um Jesus fluídico. Então, dentro do docetismo, né, se tinha essa ideia, né, de que o corpo físico era naturalmente pecaminoso. Então, como o corpo físico ele é pecaminoso, ele é naturalmente sensual, né, a carne é algo que poderia, enfim, seria impura, a ideia de que a carne é impura, então eles criaram essa ideia de um Jesus fluídico. Tá? Então, é bem nesse sentido. Quer dizer, quando eles dizem que não se misturaria a lama da carne, é porque eles querem dizer que a carne é impura. Tá? E por isso Jesus teria sido fluídico, né? Teria sido um agênere.
Carlos Guilherme, será que Manuel é uma falange? Vou perguntar ao falso Kardec, só para aumentar a confusão. É isso aí, ó. E a Nelide falando aqui, ó, o controle universal tem que ser aplicado em toda a comunicação de cunho moral que queira trazer princípios novos. Exatamente. Não é qualquer, né, espírito que vai fazer qualquer tipo de mudança, não. Bem, pessoal, sei que tem muitos aqui. Vamos aqui mais um aqui da Nelide. Ó, o homem Chico era generoso, um médium espetacular, concordo. Mas, como todo médium, não era perfeito, né? E se deixou dominar por espíritos pseudo-sábios e manipuladores. Tá aí a opinião, no meu ver, muito acertada da Nelide aí. Michael Bonfatti, como fala o Cosme Márcio, o espiritismo não pode aceitar todo tipo de proposta maluca, só porque alguém fala, ainda mais se vier dos espíritos. Se vier dos espíritos, aí temos que suspeitar e aplicar o controle. Chico era humano, exatamente, tinha problemas e desgostos, como nós, né? Na natureza humana é assim mesmo. Isso aí. Maravilha, pessoal. Bem, então, mais uma vez aí agradecemos, né, a presença de todos, ainda mais num sábado à noite, né? Vocês poderiam estar na balada uma hora dessa, mas não, preferiram estar aqui conosco no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita para a gente debater, trocar ideias. Você veja aqui, pessoal, a gente, né, não sendo coisas assim completamente malucas, a gente aceita, a gente vai, né, a gente coloca aqui as opiniões, coloco a minha, obviamente, que esse é o meu papel, né, como divulgador, tentar mediar isso daí, né, de alguma forma, mas é muito bom, né, que ocorram essas trocas de ideias, eu vou aprendendo, vocês também vão aprendendo uns com os outros, e assim a gente vai crescendo e vai estimulando, né? Porque novas questões aparecem. Pô, vou ver aqui o que o Arthur falou, vou conferir isso daqui, vou ver o que a Fernanda falou. A Fernanda também diz, pô, achei interessante o que o Marcos falou, o que a Nelide falou. E assim a gente vai, né, crescendo aí em conhecimento e entendimento, não é mesmo? Então, desejo a vocês um bom finalzinho de sábado, um ótimo domingo, e semana que vem estaremos aí de volta, né, em várias lives aqui no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Tenha aí uma ótima noite e até mais, pessoal. Tchau, tchau.